Eu vim ajudar a sua corretora a se desenvolver cada vez mais. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do Grupo A12. E para contribuir, eu trouxe hoje um expoente de mercado, que é um grande amigo, o Ângelo Garcia. Ele veio aqui hoje contribuir um pouco conosco. Eu estou muito feliz, Ângelo, com a sua presença aqui. Você, Ângelo, aí um grande expoente do nosso mercado, uma pessoa respeitadíssima em nosso meio, né, no mercado segurador como um todo, tão respeitado que ontem recebeu um grande reconhecimento, que foi a medalha do mérito segurador, né? Então, acho que isso aí vai te dar mais responsabilidades ainda para você seguir o seu caminho aí e nos agraciar sempre com a sua presença, com seus conselhos e com suas ideias para que a gente possa desenvolver mais. Então, eu quero te agradecer pela sua presença. Estou honrado, estou feliz de receber você aqui no nosso podcast. E para a gente iniciar, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse para que a gente pudesse aí concluir com muito sucesso o nosso dia de hoje. Tá ótimo, Ellerson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você, a gente conversar um pouquinho, né, e compartilhar algumas ideias aí com as pessoas que acompanham, né, esse importante instrumento, né, de divulgação do mercado de seguros, né, que é o Partner Talks. É uma parceria da 3C Corretora de Seguros e o Grupo A12+. Exato. Então, estou aqui à disposição e vamos conversar. É isso aí, mas conta um pouquinho quem é o Ângelo, a trajetória do Ângelo aí no mercado de seguros. Conta pra gente. Claro, claro. Bom, eu tenho 36 anos no mercado de seguros e vou revelar uma coisa que poucas pessoas sabem da minha carreira, que eu comecei como corretor de seguros. Olha. Então, os 2 primeiros anos da minha carreira foram como corretor de seguros em Brasília, na Metacor, corretagem de seguros que existe até hoje, né? Bastante próspera também. E depois eu segui a minha carreira nas seguradoras, né? Mas é sempre importante ter essa base, né? Dessa visão do corretor de seguros, que me ajudou muito nos 34 anos seguintes no mercado de seguros. E nesses 34 anos eu praticamente fiquei numa empresa só, apesar de ter mudado 2 vezes. Então, para explicar o que significa isso, né? Eu comecei na Bamerino Seguros, que depois foi sucedida pela HSBC Seguros e posteriormente sucedida pela HD Seguros, onde eu fiquei 18 anos da minha carreira. Sempre na área comercial, né? Galguei por todas as atividades dentro do processo comercial, desde assistente de produção, gerente comercial, gerente de filial, gerente regional e na minha última etapa estava como diretor regional, sediado aqui em Belo Horizonte, para os estados de Minas Gerais e do Centro-Oeste. Então, 36 anos aí é muita história, né? Bastante. Você tem muita história para contar. E interessante, né? Eu não sabia que você passou aí por um período em corretora de seguros. Então, certamente você já sentiu na pele muitas das dores que os corretores de seguros sofrem, né? Então, eu acredito que o seu sucesso também pode ter sido muito pautado aí nesse início de carreira, porque você conseguiu sentir na pele aquilo que o corretor de seguros efetivamente sofre. Tenho certeza absoluta disso. E nós, corretores de seguros, né, falando um pouco de dores, nós aí tivemos e passamos por diversas. Uma delas é trabalhar a parceria, porque, na verdade, nós tínhamos grandes dificuldades de encontrar bons parceiros, quer seja o parceiro segurador, quer seja o parceiro corretor de seguros, né, até que nós desenvolvemos aí o Grupo A12. Então, o Grupo A12 hoje é um conglomerado que, apesar do nome A12, nós somos 17 corretoras, corretoras consideradas aí de grande porte, que juntas aí temos aí uma grande expressão no mercado. E hoje, o próprio nome do programa, Partner Talks, a gente viabiliza e propicia outros corretores de seguros, mas com porte menor, entregáveis que até então só os grandes grupos, só as grandes corretoras possuíam. E isso aí estamos muito gratos, né? Inclusive, o podcast é uma própria iniciativa, porque hoje as pessoas elas não conseguem entender claramente como funciona a nossa parceria, porque ela é diferente de tudo que existe aí no mercado até então. E você, com a visão, com toda essa trajetória, como que você enxerga as parcerias entre corretores de seguros?
Bom, eu enxergo muito positivamente, dentro dessa trajetória, né? Eu, como você mesmo disse, né, participei, vivenciei, né, várias fases do nosso mercado de seguros, desde o mercado ainda analógico, né, até hoje, onde a inteligência artificial está na nossa mesa, né, conversando, nós estamos conversando sobre isso no dia a dia, então eu pude presenciar várias etapas desse mercado. E essa discussão de parceria é uma discussão que já tem décadas, que está na pauta, né? E ela vai se tornando cada vez mais importante à medida em que o nosso mercado ele vai tornando-se mais complexo. Sim, E nessa complexidade, a gente começa a ter que enxergar algumas coisas. Eu lembro de uma etapa do nosso mercado que a gente discutiu, né? O corretor tem que ser especialista. E muita gente levou ao pé da letra. Ser especialista significar, se o seu cliente, se o seu segurado tem alguma outra necessidade, é, de repente nem poder atender essa necessidade, tal é a, a obrigatoriedade de ser um especialista, né? Isso aconteceu em determinado período do nosso mercado. Mas isso veio evoluindo, né? Acho que isso. hoje nós estamos numa fase em que a necessidade de parcerias é imperiosa, porque o nosso mercado ficou muito complexo, a abrangência que nós evoluímos, né? Os riscos que surgiram, riscos que existem hoje não existiam há 10 anos atrás, até Exato. muito menos. E acaba criando um nível de especialização necessária, porém, nem todo mundo, ou aliás, é quase, ou sugiro dizer que é impossível nós nos especializarmos em todos os segmentos de seguro, porque é um mercado extremamente amplo, né? Sim. Com Eu isso, com isso a gente acredita muito no espírito colaborativo entre as parcerias. sim, Então, na verdade, nós precisamos hoje sim ser especialistas, só que nós precisamos ser especialista no cliente, não mais exatamente. no produto. Sim, E é por isso que existe aí esse espírito colaborativo. Então, nós saímos do espírito da competição e vamos para a colaboração, né? Hoje a 3C é uma corretora que ela tem uma estrutura operacional e técnica muito densa, e isso faz com que nós tenhamos força na seguradora, tenhamos capacidade de conseguir aceitações diferenciadas no mercado, não só a 3C, como a 12 como um todo, mas nós temos uma coisa que talvez é a chave e é o mais importante, que é o relacionamento. Então, a partir do momento que nós temos aí um parceiro que tem um bom relacionamento com os seus clientes, ele sim vai conseguir se desenvolver. A 3C não fecha o negócio porque ela não tem um relacionamento, mas tem a capacidade operacional. Por vezes o nosso parceiro também não fecha porque ele tem muito relacionamento, mas não sabe como distribuir. E aí nós juntos prosperamos, porque nós dois, cada um com a sua expertise e com a sua eficiência, consegue aí fechar os negócios. Então a parceria ela é algo muito bem vista. E você assim com uma visão de segurador, né? Você hoje, você acredita no futuro ou até mesmo presente? Como que você entende hoje aquele pequeno corretor que está sozinho no mercado? Como que você entende que ele vai, você acha que ele vai permanecer? Você acha que ele precisa de agrupar? Você acha que ele precisa de fazer parcerias? O que de diferente ele realmente precisa de fazer ou não precisa de fazer nada para poder prosperar o seu negócio? eu acho que sempre é necessidade de aprender e de evoluir. Nesse processo, o corretor de seguros, ele precisa entender o momento que nós estamos vivendo, não só no mercado de seguros, mas na sociedade, na economia, para que ele possa, nessa evolução, estar entendendo quais são os desafios que talvez ele não esteja nem enxergando ainda. Então, dentro dessa questão de entender esse mercado, por que não você usufruir de uma parceria, de uma pessoa que tem experiência, de um profissional que conhece o mercado que eu não conheço, como um corretor entrante ou um corretor que tem um mercado menos desenvolvido? Por que não eu poder chegar nesse parceiro, né, e usufruir de todo esse conhecimento em benefício próprio e isso fazer muito bem para a evolução dos meus negócios e da minha carreira e da minha família. É isso Então, eu aí. acho que hoje a parceria não é nenhuma questão de necessidade, é uma questão realmente até de inteligência do ponto de vista de negócios, né, para você continuar evoluindo. Então, eu sou um fã desse negócio de parcerias, né, e vejo, dentro da minha experiência como segurador, que ao longo dos anos, né, o Grupo A12+, evoluiu de uma forma muito expressiva e que hoje tem condições de estar aqui,
né, num formato como esse, super moderno, né, compartilhando com os corretores, né, esse benefício que o grupo pode propiciar. Exatamente. Ô, Ângelo, eu estava ontem, enquanto eu tive também a oportunidade de poder participar, né, da honraria aí que você, o Marco Antônio, receberam, né, pelo serviço que você prestou para o nosso mercado Minas Centro-Oeste, pelo serviço que vocês prestam, na verdade, né, bem como o Henderson, né, que ganhou aí também, como na parte aí do corretor de seguros, o Márcio Januzzi, que foi aí um grande expoente de mercado, que é um grande expoente de mercado, várias pessoas se inspiram nele. Então, enquanto você recebia a medalha, que, diga-se de passagem, aqui em Minas Gerais, Centro-Oeste, certamente todos conhecem, e várias pessoas do Brasil inteiro conhecem, mas só quem vive aquele momento ali sabe o quanto é emocionante, o quanto que é interessante, né, o período que você contribuiu e o período até então, né, a história que você construiu até então para o nosso mercado, assim, você e os outros, e a gente sabe que isso daí vai te dar muito mais responsabilidades aí para frente, porque você, né, realmente recebeu um reconhecimento que eu costumo até dizer dos concorrentes, né, os Sim, sem dúvida. concorrentes aí te reconheceram como é, uma pessoa aí que deveria te carregar essa medalha. E aí passava, enquanto você recebia aquela medalha, passava um filme na minha cabeça. Dos 36 anos que você tem de mercado, eu tenho o privilégio aí de te conhecer há 13 anos aproximadamente. Te conheci em 2010. Eu me lembro, eu tinha um pequeno escritório e quando foi naquela época, o Sérgio Peroni Uhum. me ligou e falou: Elerson, eu vou levar aí o Ângelo, que é o diretor da companhia, e eu preciso que você receba ele para um café e etc. E aí, cara, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou receber um diretor de companhia aqui dentro da minha corretora, e eu te confesso que você foi o primeiro diretor de seguradora que foi até a corretora, né? Uhum. Minha corretora, ela em 2010 ela já era uma corretora destaque, digamos assim, mas eu ainda não havia recebido nenhum diretor de seguradora. Enquanto você recebia aquela medalha, aquele filme passava na minha cabeça. E aí nós sentamos, né, eu te mostrei naquela época um plano Projeto. de um escritório que a gente havia montado no interior, lá em João Monlevade, e aí você me deu algumas dicas que com toda certeza foi muito valioso, muito valiosas, né, para eu poder chegar até aqui. Então, primeiro, eu agradeço imensamente por você ter feito isso e fiquei realmente muito feliz. E eu queria que você desse uma dica, assim como certamente você não vai lembrar as dicas que você me deu naquela época, porque são 13 anos, mas eu queria que você desse alguma dica para um corretor de seguros que está nos assistindo. Qual é a dica que você daria para um corretor que está começando? Aí eu vou um pouquinho além, para um corretor que já tem uma caminhada e para um corretor que já tem décadas de mercado. Bom, então, Elis, obrigado aí por esse feedback, né? Enquanto passava por isso, né, na sua cabeça esse filme, né? E ouvindo agora as suas palavras, foi de encontro ao que eu pensava naquela hora, né? Como valeu a pena, né, essa carreira, né? Como está valendo a pena e por conta desses feedbacks aí. Então, hoje eu também estou tomando conhecimento oficialmente de uma coisa que talvez eu não tenha nem percebido na época, né? É, De ter mas, contribuído dessa forma com você, eu fico muito é, é, lisonjeado. mas pode ter certeza disso. Mas eu posso te falar o seguinte, quando nós saímos daquela visita, eu falei para o Sérgio Peroni, né? Esse garoto vai longe. Então tá Opa! aí, ó, né? Tá a Isso é muito prova bom. disso aí. Obrigado. Ma Temos muito a É construir isso aí. ainda, né? Mas Estamos você só começando. com certeza. Você falou a questão de dica, né, assim, dica é sempre bastante complexo, né, mas sugestões, né, que a gente pode, dar, né, com essa carreira de 36 anos, a primeira coisa é estudar muito. Esse corretor de seguros está começando agora. Não basta apenas a certificação ou habilitação de corretor de seguros, né, tem que conhecer profundamente. Eh, Segundo, começar já do jeito certo, né, toda a parte de contabilidade, de registro da companhia, separar da pessoa física da pessoa jurídica, isso é fundamental. Outro ponto importante também, eh,
ter um entendimento, né, do mercado, em que ele procure se especializar e ter um foco, até um nicho, né, para que ele possa, a partir desse foco, desse nicho, ele abrir as portas para os seus futuros segurados, para os seus clientes. Porque o mercado também é carente de corretores de seguros que têm algum conhecimento profundo em determinados assuntos. É Então, isso pode verdade. ser uma porta de entrada para muitos corretores que estão tentando ganhar mercado, É isso aí. Não né? existe uma receita de bolo, né, Ângelo? Nós precisamos de fazer aquilo que precisa de ser feito, Sim. né? Porém, nós temos muitos desafios a enfrentar. É como você disse, nós nascemos, né, corretores de seguros dentro da nossa essência. Nós somos apaixonados por atender o nosso cliente. Nós somos apaixonados em resolver os problemas do nosso cliente. E é por isso que nos traz aí todo esse histórico, toda essa caminhada, porque no final das contas, no final do dia, o que importa é o número de pessoas que nós protegemos, o número de negócios que nós protegemos, e é claro, nós somos muito bem remunerados para isso. E aí o que você disse, o corretor de seguros, ele por natureza, por ter uma natureza técnica, uma natureza comercial, ele não pode esquecer que ele é também um empresário, né? Uhum. Então, o que você disse, essa dica talvez ela é de milhões, porque quando a gente começa certo, separando a pessoa física da pessoa jurídica, como Uhum. você disse, se organizando contabilmente, estudando, enxergando o seu negócio ali como uma empresa efetivamente, eh, realmente as pessoas elas tendem a ter muito mais sucesso do que se ela esquecesse dessas Uhum. pontas. Pensando nisso, o Grupo A12 ele está desenvolvendo agora uma ferramenta através da INS, que é a Escola Nacional de Seguros, que inclusive ela tem a licenciatura aí do MEC para poder trabalhar no mercado. Então nós fizemos um programa bem robusto com ela, em que todos os nossos corretores, todos os nossos partners, eles irão acessar um programa de desenvolvimento para que ele possa realmente desenvolver o seu negócio. E Uhum. nisso nós vamos trabalhar as atitudes, as habilidades, né, como por exemplo, a mentalidade empresarial, a mentalidade Uhum. empreendedora, que são coisas distintas, né, que é Uhum. como a mentalidade empresarial é fazer o certo, trabalhar certo sempre, de acordo com as boas práticas que os mercados nos propõem. E o empresarial é ter exatamente essa visão, ou seja, empreendedora, perdão, é ter essa visão, ou seja, nós vamos desenvolver a corretora, nós precisamos de deixar de ser especialista monoproduto e trabalhar a especialidade no cliente, ser especialista no cliente, conhecer Perfeito. muito bem as dores dele e a gente Uhum. propor a solução. Sim. Afinal de contas, o cliente hoje, nós vivemos hoje num mundo muito dinâmico. Então, nós mesmos, nos nossos negócios, a gente quer ter pontos focais. Eu quero tratar um determinado assunto com o Ângelo, que vai me resolver várias coisas. Eu quero tratar o outro assunto com a Isadora, que vai resolver várias outras coisas também. Eu não quero ter um produto de seguro de vida com um corretor, eu não quero ter o Uhum. seguro do carro com outro, porque eu tenho que acessar várias pessoas. Então eu preciso ter uma pessoa que conheça as minhas necessidades para propor soluções. E aí vem aí um outro ponto em que o nosso trabalho está dando muito certo, porque nós propomos aí um ambiente colaborativo. O Grupo A12 ele tem diversos hubs de soluções em que ele consegue desenvolver determinados produtos dentro do próprio ecossistema e atendendo todo o mercado. Então aquela pessoa ela se transforma na referência do seguro, então, ou seja, o Ellerson é minha referência em seguro, qualquer coisa relacionada a seguro é com ele. Uhum. E eu internamente distribuo para todos os especialistas ali. A gente tem uma troca muito grande, é o espírito colaborativo em que a gente consegue efetivamente resolver a dor do cliente e fazer a entrega. Na sua visão. Se eu pude só entender então, né, então esse corretor parceiro do grupo, né, ele não terceiriza o relacionamento do cliente com o grupo. Jamais, Ele jamais. terceiriza o processo, né, de como fazer a satisfação da necessidade do cliente, É né? isso aí, você matou em 2 frases e Certo. simplificou isso. É Uhum. exatamente isso, porque o Uhum. relacionamento, nós nunca vamos criar o relacionamento com o cliente, porque aquele relacionamento é dele. O que nós vamos fazer é cuidar dos processos. É exatamente isso. Uhum. Então nós somos um back office que vai resolver
tudo que ele precisa para poder atender bem o cliente dele, né? Baseado aí nessa sua história, né, nessa sua caminhada de 36 anos, o que você já viu que funcionou muito bem e o que você já viu que não funcionou? Bom, então, continuando até pegando um gancho nessa nova pergunta, mas terminando a resposta da pergunta anterior, tem uma coisa também que eu acho que é fundamental para o corretor que está começando, mas ele já se torna também importante para o corretor médio, que é ter um sistema de gerenciamento de clientes Sim. automatizado. Eu estou começando agora, eu vou fazer uma planilhinha, anoto num caderno, depois as coisas vão evoluindo e você não consegue mais voltar atrás para fazer um recadastramento desses clientes, e você perde uma ferramenta preciosa que é a informação Isso. dos seus clientes que eles estão te dando a toda hora. A cada visita, a cada contato, você está recebendo informações gratuitas, né, dos seus clientes. Uhum. Você tem que colocar isso num sistema que possa gerar daquele dado, né, que você recebeu, uma informação para te gerar mais negócios, né. É isso Então eu aí. acho que é uma sugestão que eu gostaria de dar para esse corretor que está iniciando, que já indo para essa fase, comece com um sistema de Uhum. gerenciamento de clientes, né. Uhum. Porque aí quando você chegar a ser o médio corretor, você está com a sua corretora na mão, É isso aí. porque aí as dores serão outras, É. né. Na verdade, você respondeu as 2 perguntas, porque o que acontece? É. Você já mostrou, já falou o que funciona e o que não funciona. A planilhinha de Excel hoje não funciona mais, e o Certo. sistema Uhum. hoje ele funciona, né? E é interessante ouvir isso de você, porque você é um cara que tem uma visão estratégica do negócio, né? Então você certamente, é, pela função e pelo desenvolvimento, pelas suas habilidades, você consegue enxergar de cima. E ali você consegue, entender ali o que realmente funciona, o que não funciona. E a A12, ela tem também, dentro do nosso programa Partners, um diferencial muito grande. Antes disso, eu preciso de dizer que nós temos um mote que é muito além do seguro. Certo. Nosso presidente René Fidelis, ele desenvolveu esse mote e a gente fica com ele o tempo todo na cabeça. E por isso, nós desenvolvemos também dentro do nosso programa um sistema extremamente robusto, que nós contratamos uma plataforma que é o Uhum. Quiver, que é um disparado aí, um dos melhores do Brasil, e nós oportunizamos o corretor a ter o acesso do sistema, que eu acredito que você não conheça, mas ele é o Quiver Pro. Ou Uhum. seja, quem que utiliza o Quiver Pro? Grandes corretores de seguros, Uhum. mega corretora, mega broker, bancos, corretoras listadas na bolsa e tudo mais. Nós oportunizamos esse parceiro a utilizar o nosso sistema, que na verdade, ele se habilita através do CNPJ dele, com toda a eficiência, com toda a proteção de todos os dados, mas por nós negociarmos em bloco, ele tem acesso a partir de uma licença. Só para Uhum. você ter uma ideia, para ter esse sistema, precisa de no mínimo 30 licenças, a não ser que tenha alterado, Uhum. mas até a época que eu acompanhava isso na corretora, você deveria de ter no mínimo 30 licenças, gastaria em torno aí de R$ 50.000 para poder fazer a implantação, mais aí uns R$ 6.000 mês para poder manter esse sistema. Lá na 12, a partir de R$ 120 você Uhum. já utiliza esse mesmo sistema. Então o que a gente está fazendo? A mesma condição do grande corretor, do mega broker que nós temos hoje, a gente oferece ali para o corretor a partir de um usuário. Então, ou seja, a gente realmente facilita a vida dele para que ele tenha um acesso. Porque, como você disse, é muito importante ter um sistema de gestão. Uhum. E o sistema de gestão custa caro, requer muito investimento. E a gente, até isso, a gente consegue facilitar Uhum. os nossos parceiros. Eu imagino que você não conhecia que a gente também tem essa oportunidade, porque você, como segurador, você só enxerga até então os volumes transacionados, né? Aí os Sim. detalhes aí, muito provavelmente, da nossa operação, você até então Mas não nada como ter um conhecia. grupo estruturado, né, de corretores de seguros que conhece as dores, né, do profissional para poder reverberar isso e compartilhar todo esse conhecimento através dessas ferramentas, né. Exatamente. Lá Legal. na 12 nós somos 17 sócios, e cada sócio cotista, que a gente chama, né? Então, por exemplo, a 3C é uma sócia cotista do grupo A12. Então nós temos um conselheiro nomeado, que no caso lá é o Arnaldo. Então ele sempre, junto com os outros conselheiros das outras corretoras, eles sempre se reúnem para poder discutir boas práticas, encontrar soluções.
E assim, apesar de ser hoje grandes corretoras que compõem o grupo, né, como sócios do grupo, todos nós fomos pequenos corretores um dia e Uhum. começamos do zero, Uhum. digamos assim. Então, é outro ponto. O sucesso da 12 é por quê? Porque ali é um conjunto de experiências vividas e vivenciadas. Então, quando a gente traz um partner para dentro de casa, na hora que ele fala uma dor dele, a gente tem muita similaridade porque a gente passou por algo parecido. Uhum. E aí o acúmulo dessa experiência tem nos dado aí um grande sucesso, né? Uhum. Então a gente tá realmente com o objetivo de transformar o nosso mercado, oportunizar os corretores de seguros a melhorar os seus processos, a criar mentalidade empresarial e empreendedora, oferecer para ele o nosso ambiente de colaboração, que isso é muito importante. Mas é claro, a gente nunca pode esquecer, né, da seguradora, que eu costumo dizer que a seguradora tem que ser enxergada por nós corretores também como cliente, né, porque a companhia de seguro, ela é um parceiro necessário que tem uma necessidade de distribuir o seguro. O cliente, eu enxergo também como um parceiro que tem a necessidade de comprar o seguro. Então nós temos ali, porque ele precisa de transferir o risco dele, então nós temos ali a obrigação de unir essas duas necessidades. Então Uhum. a gente, por isso que a gente tem que enxergar o corretor aí como, desculpa, a seguradora aí também como cliente. E na sua vivência enquanto segurador, qual que é a sua visão sobre o corretor de seguros? O que que você entende que ele realmente ele precisa para poder ter um bom relacionamento com a seguradora? Bom, nessa trajetória também eu já escutei também, o corretor de seguros vai acabar, né, então já teve fase sobre isso, né, Aham, mas como a história vem registrando, né, esse eu acho que era um preconceito, que vai se eliminando, porque a corretagem de seguros é muito além de simplesmente uma cotação de seguro, exato, né, talvez o cotador de seguros seja substituído por sistemas de cotação de seguros, mas isso. aquele profissional que é o consultor, isso não é uma máquina, não é através de machine learning ou de inteligência artificial que vai superar essa capacidade do corretor de seguros. E outra coisa, o corretor de seguros é um agente servir as pessoas. E no mundo tão moderno, tão atribulado, a gente está carente, né, de ter alguém que se preocupe conosco, né? E o Uhum, corretor de seguros é essa pessoa, né? É uma fortaleza tão grande que algumas vezes até atrapalha, né? Porque ele quer servir tanto, é, mas ele acaba, né, não se dedicando à sua estruturação de carreira. uhum, Mas esse é o ponto forte. Então, pontos fortes a gente tem que evoluir nele, evoluir, né? Crescer nele aí, né? Então, eu acho que essa fase de o corretor vai acabar está tecnicamente já superada, inclusive por pesquisas, né, de empresas internacionais que já nos rankings, né, as futuras profissões que irão sucumbir à inteligência artificial, corretor de seguros não está ali é, eh, na pontinha ali para coisa. É muito, né, difícil, é né, isso aí. isso vai acontecer, né? É o que você disse, o cotador sim, ele vai acabar. O cara que simplesmente operacionaliza com o objetivo de cotar um preço sem analisar as necessidades do cliente. Uhum. É interessante você falar isso. Nós tivemos um evento em abril desse ano, que é DNA de campeões. O que que nós fizemos? Pegamos vários corretores do grupo e observamos que vários deles tinham muito sucesso em um determinado nicho. Então, nós pegamos corretores como, por exemplo, a Goiás Forte, que é uma das maiores corretoras do nosso grupo, e eles vendem muito consórcio. Então, eles falaram, né, quais são as boas práticas e o que que se deve fazer para poder desenvolver o mercado de consórcio dentro da própria carteira. Uhum. Então, nós tivemos a A12 Corporate, no qual eu faço parte, eu sou diretor comercial da A12 Corporate. Eu tenho o objetivo de desenvolver e disseminar a cultura dos riscos corporativos no ambiente do nosso ecossistema. Então, nós buscamos algumas pesquisas e foi exatamente o que você disse. Aquela pessoa que simplesmente pensa no processo automatizado, ele vai acabar. Uhum. Mas o corretor de seguros, que se preocupa com o cliente, que busca solução, que está preocupado em desenvolver as boas práticas e apresentar riscos que nem o próprio cliente sabe que ele corre. Esse não, esse sempre vai permanecer. E por isso que nós temos a 12 Corporate. Ela está ali como uma solução. Então, você, corretor de seguros, que tem
essa necessidade, que conhece e tem muito relacionamento no mercado de seguros e riscos corporativos, mas não tem a oportunidade de vender essa solução para o seu cliente, aqui na 12 esse seu problema ele termina. Por quê? Porque a 12 Corporate ela é uma provedora de soluções para o seu negócio, para fazer com que os seus clientes sejam bem atendidos. Então, é muito importante que você se atente e entenda um pouco mais sobre a 12 Corporate, porque com certeza vai mudar a sua corretora e vai levar para outro patamar, não tenho sombra de dúvidas disso. Então, Ângelo, concluindo, se nós trabalharmos nesse ambiente de colaboração, boas práticas, certamente nós não vamos acabar. E é muito bom ouvir, né, de você com uma visão do segurador, né? Então, porque você certamente com essa bagagem que você carrega, né, e você não tem além disso, você faz parte, eu já vivenciei alguns grupos de trabalho, alguns resultados no qual você participou, porque você não trabalhou apenas como executivo de companhia, você é um cara que contribui para o nosso mercado de outras formas também, né, e isso te dá muita autoridade para dizer tudo isso aí que você está falando, né, em relação às necessidades aí de um corretor de seguros. Então, eu fico feliz em ouvir de um segurador, né, tudo isso aí que eu estou ouvindo. Você me lembrou de uma outra coisa nessa parte aí. Primeiro, um abraço para os amigos da Goiás Forte, né? Essa parte de consultoria financeira. Eu também acredito que seja um passo a mais que o corretor de seguros pode estabelecer para poder fechar esse ciclo de proteção dos nossos segurados, dos seus segurados. Porque isso tem a ver com proteção de patrimônio também. Sim, né? O planejamento financeiro, enfim, né? O próprio consórcio como uma atividade de poupança e de enriquecimento, né? Uhum. Aí eu lembro de, há 20 anos atrás, numa seguradora que eu trabalhei, a força que foi feita para poder fazer o corretor, né, ser um agente de consórcio, um agente financeiro de empréstimos, né? Mas a gente não teve sucesso naquela época, talvez por falta de competência ou também pela falta de entendimento ainda dos corretores, do aproveitamento da carteira de clientes que os corretores têm. Uhum. Isso agora eu vejo, né, e eu acompanhei nos últimos anos com o trabalho da 12 Mais, o desenvolvimento de consórcio. Eu acho que isso é perfeito, está em linha, né, com os nossos negócios de seguro, inclusive, né, o automóvel, a residência, né, então tudo isso é objeto de consórcio, né, então acho que vocês estão com certeza desenvolvendo um trabalho muito importante nessa linha também aí. É isso aí, se nós protegemos os sonhos dos nossos clientes, por que não proteger, por que não ajudá-lo a construir o sonho dele, né? E o consórcio é um grande instrumento para isso. Então, a gente tem muito sucesso na carteira de consórcio, porque a gente observou e entendeu que nós também temos essa responsabilidade de ajudar o cliente. Uhum. Mas na sua visão, eu entendi que você falou sobre a blindagem, sobre o cuidar do patrimônio. Você entende também que o corretor de seguros ele deve oferecer, deve ofertar, deve trabalhar a parte também de investimentos, como se fosse um agente de investimentos? Bom, eu acho que dentro do conceito, né, que nós estamos trabalhando aqui nessa conversa, talvez não chegue a ser um agente de investimento, mas ele pode ser sim um representante do cliente dele, né, e através de parcerias ele buscar know-how para que junto com ele, né, esse cliente tenha uma consultoria de investimentos, enfim, eu acho perfeitamente possível. É o relacionamento, Isso. que é a peça principal dessa engrenagem aí. Né? Dentro desse conceito, por que não? Cara, né? tem tanto sentido isso aí que você está dizendo, porque é o seguinte, nós corretores de seguros estabelecemos um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes, né? Eu agora mesmo vim de um almoço em que que o dono do restaurante é um amigo de longa data, que é um cliente, é um amigo de faculdade. Então a gente mantém aí, eu venho acompanhando toda a evolução dele patrimonial, de tudo que ele vem conquistando ao longo de 20 anos. E com isso nós desenvolvemos uma relação de confiança muito grande, né? Então, e as pessoas começam a confiar, inclusive a confidenciar certas coisas para a gente, que a gente ganha muita confiança desse cliente. São os dados gratuitos que os seus clientes estão dando para você. Justamente, então é um mar de oportunidade que às vezes a gente não sabe aproveitar, e o investimento realmente pode ser um caminho, porque muitas das vezes a gente está acompanhando o cliente fala para a gente,
os recursos que ele tem disponível, Uhum. né? Então, eventualmente, quando a gente vai oferecer um seguro de vida, por exemplo, né, a gente vai com esse conceito que você está colocando dentro de uma consultoria, a gente precisa saber quanto que ele tem de reserva para poder constituir o Uhum. capital segurado dele, né? Sim. Porque a gente sabe que o seguro de vida não entra em inventário, mas é preciso entender um pouco do patrimônio do nosso cliente para que a gente possa realmente Uhum. protegê-lo com eficiência para deixar, no caso de sua falta aí, a família dele em paz, né? Sim, com certeza. Então, e muitas das vezes a gente sabe. Então, se a gente conseguir oportunizar, né, e direcionar esse cliente para investimentos eventualmente mais rentáveis, né, embora a gente veja aí que nós temos né, o advento aí da XP, ele desburocratizou aí todo o ecossistema aí de investimentos. Mas se a gente tem esse conhecimento, a gente pode observar que talvez a cada 10 clientes, 7 ainda investem em poupança, num CDB que rende menos e tal. Uhum. Então, nós temos também a obrigação de direcioná-lo para algo melhor, né? Haja vista que existem muito mais poupadores da poupança do que investidor no Tesouro Direto, que é uma É, das mais, né, básicas isso. aplicações, né? Mas isso é o quê? Falta de É. cultura. E nós, corretores de seguros, nós temos também essa missão, né? Nós somos um agente que precisamos, o tempo todo, implantar a cultura de seguros na cabeça do brasileiro, Uhum. né? Eu tenho observado que eu tenho acompanhado, você deve ter acompanhado até de muito perto, o PDMS, né, que é o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. Então nós vamos sair do patamar até 2030, o objetivo é sair de 6% do PIB, que foi fechado em 22, para 10%, algo assim. Uhum. O que o corretor de seguros precisa para poder conseguir realmente cumprir esse plano, né? Porque eu vejo que quem desenvolve isso é o mercado segurador, é o mercado em que você trabalha. Mas analisando esse plano de desenvolvimento, como que você entende que o corretor de seguros, o que ele precisa efetivamente para conseguir consolidar esses resultados? Que muitas das vezes, talvez 90% está em nossas mãos para poder distribuir. Bom, eu acho que é a síntese, né, do PDMS, né, do mercado de seguros, né? Isso. Então, parte do pressuposto que os corretores de seguros, fazendo parte desse mercado de seguros, não é, de um mercado de Segurador, seguradoras, né? né, é engrenagem fundamental para esse processo. E na visão, né, pelo menos a minha visão como segurador, é, é a principal. É aquele, né, aquela engrenagem que vai fazer isso realmente sair do papel para a realidade, né? Então, o corretor de seguros, ele já está participando desse processo. Ele já, se você a gente ver o histórico, né, quanta evolução já não houve, né, Verdade. quanta profissionalismo que já não está aí surgindo aí, né, tantas lideranças no mercado de corretor de seguros. Então, acho que acho não, tenho certeza, né, que o corretor de seguros é a engrenagem fundamental disso, nesse sentido aí. E o que ele deve fazer, quem sou eu para falar o que alguém deve fazer, eu acho que ele já está fazendo tudo aquilo que nós discutimos até agora. Uhum. A profissionalização, a evolução, o estudo, a participação como consultor perante ao seu cliente. Então, tudo isso já sofreu uma evolução muito grande. Então, acho que nós vamos continuando nesse processo, vamos com certeza chegar a esses desafios que foram determinados pelo planejamento, É isso aí. né? A Agora, gente só querendo um pouquinho da minha parte de segurador, que participou sempre do Sindicato das Seguradoras, né? Praticamente mais da metade da minha carreira. Existe também bons desafios, tem uma perspectiva excelente, mas também tem os seus desafios que são complexos. Nós temos que, como agentes de seguros, seguradores e corretores, cada vez mais participar ativamente de um posicionamento perante a sociedade. sim. Nós temos que estar ao lado das organizações OAB, que já é um exemplo mais concreto, né, mas organizações de profissionais, planejamento estratégico de governos, Uhum. porque se a gente não tiver uma sustentabilidade em todas as ações, vão impactar muito o nosso mercado de seguros, Sim, e negativamente. sim. Essas mudanças climáticas, né, afetam o risco É que as verdade. seguradoras correm. Então a gente tem que cobrar das autoridades, né, um plano sustentável de como é que a gente vai evoluir daí para frente. A parte da economia afeta diretamente o nosso mercado. Se nós não tivermos uma economia sustentável, nós teremos muito mais dificuldade. Então nós temos que estar ao lado das autoridades, dos organismos que gerem
né, não só o Brasil, mas todo o mundo, cobrando, participando, ser um elemento realmente mais atuante. Então, acho que isso também é uma coisa que o mercado de seguros precisa desenvolver Verdade. dentro desse planejamento aí. É um conjunto de fatores, né? Sim. Dizendo essa questão da formação das lideranças, de aproximação de todos os stakeholders aí que estão envolvidos em nosso processo. E o Sincor MG está fazendo um trabalho muito legal, que é o seguinte, que é aproximar-se do poder público. Certo. Então, por quê? Porque nós precisamos também de trabalhar os nossos decisores lá em cima, Sim. né? Porque a gente demonstrar para ele o quanto que o seguro pode desonerar, pode salvar muitas vidas, né? Através das proteções que ela se propõe a fazer. Então é uma questão simbiótico, né? Então, ou seja, é um conjunto de fatores que a gente precisa para poder desenvolver o mercado, né? E o corretor de seguros ele precisa de estar o tempo inteiro atento a esses movimentos, né? Então o PDMS eu acho que foi brilhante, é um plano realmente sistematizado para poder fazer um crescimento pujante no nosso mercado, na nossa economia, né? 10% aí do PIB é muita riqueza, né? Muita prosperidade que tem aí. E além disso, nós sabemos que grande parte volta para a sociedade em forma de indenização. Então a gente tem também o nosso dever, né, de estar antenado para poder fazer tudo isso acontecer. E é muito importante que a gente sabe que quem vai surfar essa onda é o corretor de seguros que tem trabalhado e esteja observando absolutamente tudo aí que você disse ao longo da nossa conversa. Então ele precisa de estar preparado, a parceria é uma grande oportunidade para que isso aconteça, para que ele consiga desenvolver parcerias dentro do negócio dele, enxergar a seguradora como realmente um grande parceiro para poder distribuir os seus produtos. Então nós temos aí uma cadeia de necessidades que precisam ser supridas. E a 12 ela vem justamente para ajudar o corretor de seguros nessa caminhada. Então é fundamental que todos nós sejamos aí um elo para que a gente consiga efetivamente cumprir os nossos objetivos. Aqui em Minas Gerais, né, especificamente, são 853 municípios que nós temos aí para poder trabalhar, nós temos um mar de oportunidade. É como eu disse, tem seguros ou tem necessidades que o cliente nem sabe que ele tem. E é o nosso papel mostrar isso para ele, protegê-lo, né? Então isso é realmente muito importante. E uma coisa importante também, você já comentou, a parte corporativa de seguros, né? Isso. Então é um desafio maior ainda para o corretor de seguros, seja ele de qualquer tamanho, né, de estrutura, porque exige um conhecimento muito grande, né, dos seus clientes, né, dos riscos que eles estão correndo e da necessidade de se colocar a cobertura correta, né, na hora certa, da forma certa, né? É isso aí. Então essa parte corporativa, à medida então que a economia do Brasil, né, aos trancos e barrancos vai desenvolvendo, vai ser cada vez mais importante ter uma cobertura corporativa, né, para as pessoas jurídicas de pequeno, médio e grande porte, porque também com a globalização e com os contratos com empresas internacionais vão exigir cada vez mais coberturas de seguro. Então, o empresário brasileiro precisa ser realmente assessorado por um corretor de seguros que conheça do assunto nessa parte corporativa também, para esses instrumentos, né, de desenvolvimento, né? E nós temos na corretora um programa lá na 12 Corporate, nós temos um programa que chama Análise 360 Graus. O que a gente se compromete a fazer? Lembra que eu te falei que a gente acredita que o importante é a gente entender verdadeiramente e ser especialista no cliente? Sim. Então, qual é o nosso objetivo? Nós vamos até o cliente, identificamos toda a cadeia de produção dele, tudo o que ele faz, estudamos aí o processo produtivo, o que ele faz, como que ele desenvolve, o que ele transforma, se é uma fábrica, se é uma prestadora de serviço. Então, é o que a gente chama de análise 360. Então, ali a gente verifica os riscos que estão envolvidos, quer seja um risco de reputação, quer seja um risco patrimonial, responsabilidades financeiros. Então, a gente faz todo o mapeamento ali e propõe a solução.
Então, ao invés do cliente ter que ficar lá cotando e ele mesmo procurando o que é mais arriscado, onde que ele corre o risco, quais são os potenciais sinistros. Então, a gente vai lá e elabora uma matriz de risco. Quem faz isso é um grande especialista da área, né? Então, ele é um executivo, é o Carlos Hermida, ele é um executivo preparado para poder desenvolver essa matriz de risco, tem diversas especializações aí do ponto de vista de gerenciamento de risco, e desenvolve a matriz, entende as principais necessidades e propõe uma solução. Então, ao invés do cliente ter que ir ao mercado, entender o que está acontecendo, tal, a gente faz todo o trabalho. Além disso, nós oferecemos aí um gerenciamento de risco preventivo, né? A gente desenvolve ali, que a gente faz desde uma avaliação patrimonial até uma entrega de um potencial sinistro, a gente assessora o cliente do começo ao fim, e aí a gente faz inspeções de riscos, a gente desenvolve mesmo uma análise 360 para a gente agregar o valor do cliente, né? A 3C hoje, sozinha, ela não teria a capacidade para poder fazer isso, né? Assim como vários outros sócios, assim como vários outros parceiros do grupo. Eu acredito que aquele corretor também que esteja nos ouvindo, por vezes ele também não tem essa condição. Então, através de uma parceria transparente, clara, objetiva, a gente consegue entregar isso para o cliente. É muito comum a gente ver, às vezes, o irmão de um corretor de seguros é diretor numa grande empresa, e aí esse corretor tem todo o acesso relacional naquela empresa, mas ele não vai porque ele não tem a capacidade de atender aquela demanda, né? Então, quando a gente consegue oferecer isso aí para o corretor, através do nosso programa, ele tem gerado aí um grande valor, né, para os corretores de seguros que se envolvem nisso. E porque é o que a gente falou lá atrás, o relacionamento ele é fundamental para poder gerar e, enfim, agregar qualquer negócio e rentabilizar as corretoras de seguros, né? Você me lembrou agora do corretor de porte médio, que já passou aquela arrebentação inicial, né? Já conseguiu quebrar aquelas barreiras, hoje ele é estabelecido, né? Tem seu programa de gerenciamento de clientes, tem sua estrutura, seus funcionários, mas aí entra aquele dilema, né? O dilema não só do corretor, mas das empresas médias, né? E agora? Vou para frente ou fico onde estou? Então, o corretor médio, né, também tem seus grandes desafios, porque ele é muito feliz, porque ele já conseguiu evoluir bem. Está realizado pessoalmente, está realizado, né? Mas ele precisa, por uma questão de sobrevivência, continuar evoluindo. Então, continua sendo muito importante, né, parcerias para que ele possa dar vazão a esse potencial que ele tem na mão, que ele já iniciou muito bem, né, a explorá-lo, mas quantas coisas você falou aqui hoje sobre gestão de risco, consultoria, é uma infinidade de possibilidades e de necessidades dos nossos clientes que um corretor médio começa a ficar pressionado, né? Como é que eu vou atender isso, né? É isso aí. Mais importante, como sempre, de uma forma ou de outra, parcerias vão ajudá-lo nessa jornada aí, né? E a 12 Corporate, nesse caso especificamente, é a solução. Tem essa pulseirinha aqui, ó, que eu coloquei. Isso aqui foi lá no DNA, distribuído lá no DNA. Nós temos aqui um objetivo, que nós precisamos de fechar até 2027, 500 milhões em prêmios de seguros corporativos. Então, a gente com certeza está oportunizando o corretor a participar desses 500 milhões, né? Casado aí com o PDMS, com o plano de desenvolvimento aí para poder o mercado crescer. Então, a gente está cada vez mais preparado para fazer isso acontecer. E a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só vai conseguir fazer isso com as parcerias que a gente vai consolidar. Porque, afinal de contas, o relacionamento ele é um ponto-chave para tudo isso acontecer, né? E não posso perder essa oportunidade de mandar um abraço para o Carlos Hermida também. É isso aí. Eu conheço ele desde pequenininho, né? Mas hoje é um profissional de quase uma enciclopédia, né? De conhecimento, né? Tem várias passagens aí por grandes empresas, resseguradoras, ele tem um conhecimento realmente muito diferenciado, e você ter um cara desse dentro do grupo para poder te ajudar é algo realmente quase que intangível, né? Então é maravilhoso a gente conseguir, mas é só com espírito colaborativo que a gente consegue desenvolver isso, é só assim que a gente consegue crescer juntos, né, dentro de um processo até mesmo de simbiose, porque nós temos uma relação de interdependência muito grande no nosso mercado, né? Apesar de ser um mercado muito competitivo,
a gente tem aí muito espaço Uhum. para colaboração, né? Eu adoro a frase, né? Nenhum de nós pode ser mais do que todos nós É juntos, isso né? aí, Então, é isso aí, acredito muito nisso. é isso aí. E para finalizar, acho que já chegou o nosso bate-papo aí, já chegou, está chegando e caminhando para o fim. Queria que você deixasse um recado aí para todo o nosso mercado, mas visando aí principalmente o médio e pequeno corretor. Deixa um recado para eles aí, para que a gente possa encerrar com chave de ouro o nosso bate-papo. Bom, não tenho nenhuma dúvida, né, que nós temos aí uma potencialidade enorme em nossas mãos e a gente sabendo explorar isso vai ser benéfico não só para os nossos negócios, mas para a sociedade brasileira e quiçá de todo o mundo, que o seguro está na raiz de toda essa produção. Então, o corretor de seguros tem a peça fundamental nesse processo, independente do tamanho, né, mas aquele corretor iniciante, aquele corretor médio, né, que está aí, né, batalhando para o seu negócio, está aí o futuro do nosso mercado. Eles é que vão desenvolver esse mercado, né? E se eles tiverem a capacidade de entender esse mercado, de buscar as ferramentas, buscar as parcerias corretas, não tenho dúvida nenhuma que o mercado de seguros é o melhor lugar para se trabalhar dentro da economia do Brasil. Exatamente. Assino embaixo em absolutamente tudo que você falou. Eu sou um entusiasta do nosso mercado de seguros. A gente sabe que nós temos aí um objetivo muito grande aí, que é proteger as pessoas, as empresas. A gente sabe que o seguro, né, é um instrumento de proteção de perdas muito grande, né? Então, às vezes, a própria pandemia nos mostrou aí, né, Ângelo, que o quanto foi importante aquelas pessoas que tinham seguro e o quanto foi drástico para aquelas pessoas que não tinham seguros. Sim. Então, o Instituto Seguro é algo muito sério e maravilhoso de se trabalhar. E a importância da decisão das companhias de seguros, né, de dar a cobertura, né, para a Covid, muito embora, né, sem Importantíssimo, porque dúvidas. isso era um risco excluído, Sim. não teria cobertura, mas o Uhum. mercado de seguros, o mercado segurador se envolveu bastante, né? Foram 7 os- bilhões de indenizações Isso. Então, ou seja, de as reais. seguradoras, o mercado tirou 7 bilhões de Uhum. reais do Uhum. bolso, que em tese eles não precisavam de Sim. ter feito isso, mas Uhum. de uma forma buscando a sensibilidade, entendeu que naquele momento ela precisava de fazer isso. Então, ou seja, foram 7 bilhões aí de pessoas, de famílias que puderam ter um mínimo de dignidade, né, para poder seguir suas vidas sem aquele Sem os entes ente queridos, queridos. né, mas É sim, isso aí. isso aí. Ângelo, mais Orgulho, uma orgulho vez, de participar de tudo isso, né. é isso aí, a gente tem que ser muito orgulhoso. É. E mais uma vez eu quero te agradecer, falar que foi fantástico aqui o nosso bate-papo. Eu espero poder ter a oportunidade de receber você aqui novamente, para que a gente possa contribuir ainda mais. Espero não, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse episódio, elas vão sair daqui muito, mas muito melhores do que elas entraram. Então, por favor, eu volte aqui mais vezes, eu quero ter muito mais oportunidades da gente conseguir bater esse papo aqui. Ô Wellerson, eu que agradeço, né, essa honra de estar aqui com você nesse importante programa, né, do mercado de seguros, o Partner Talks, e parabenizar você, a 3C, o Grupo A12+, por utilizar esse tipo de ferramenta para desenvolver o nosso mercado, chegar onde talvez tenha mais dificuldade de acesso à informação, então vocês estão de uma forma brilhante, né, ajudando o mercado de seguros. É isso, eu acho que a Parabéns. gente poderia ficar o dia todo aqui, porque nós teríamos muita coisa para conversar, né, Ângela? A gente Com teria, certeza, teria muito assunto, isso então eu aí, preciso que você volte aqui mais vezes. à disposição. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado desse episódio, espero que o que a gente conversou aqui eh, possa ter inspirado você em algum momento, no momento em que você está vivendo na corretora de seguros, e dizer para vocês que a 3C Corretora de Seguros, o Grupo A12 está à disposição para estabelecer qualquer tipo de parceria, né, porque nós acreditamos muito no nosso espírito colaborativo. Então, por isso, eu conto com vocês, estamos à disposição, acessem nossas redes sociais, falem com o nosso time, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, um abraço.